O governo tem muito para a gente falar, mas primeiro, ministro, obrigada pela presença ao vivo aqui. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Valdo. Prazer poder estar aqui com vocês. Bom, acho que não tem como começar, né, Valdo, por outro assunto. A semana mais difícil do governo, principalmente ali na Câmara, né? Aliás, principalmente não, na Câmara dos Deputados. Todo mundo sabe que a relação de Lula chegou ao momento mais tenso com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O que o senhor acha, ou, na verdade, o que o senhor diz para a gente que o governo vai fazer para ajustar, de fato, essa parte? O senhor que tem experiência no parlamento sabe como os dois lados funcionam. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que fazer um balanço. Qual era o principal objetivo do governo na semana? Era aprovar a medida provisória e garantir, né, que a proposta de reestruturação do governo e dos ministérios pudesse ser mantida. E esse objetivo foi alcançado, né? Então, nós chegamos na sexta-feira tendo alcançado de forma exitosa, de forma plena, aquele que era o principal objetivo que nós tínhamos durante a semana, né? Eu acho que a gente sempre tem que partir do pressuposto que o mesmo processo que deu a legitimidade da eleição do presidente Lula foi o processo que elegeu o parlamento. Independente de que nós possamos gostar ou não gostar da composição, né? Gostaríamos que o presidente Lula tivesse uma base sólida, mais ampla. O fato é que a democracia, ela, né, nos coloca diante dessas circunstâncias. Portanto, um governo que não tem uma maioria que foi eleita junto com o presidente precisa ser permanentemente um governo capaz de dialogar, né? Construir sínteses desde o processo de composição do governo. E isso nós temos exercido, às vezes de uma forma mais tranquila, às vezes de uma forma mais atribulada. Mas o presidente Lula, ele é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, né, tem essa enorme capacidade, né, de fazer a política, de dialogar, de construir soluções, ter a humildade de ouvir. E acho que o governo passou por essa semana, alcançou esse objetivo e precisa, a partir da semana que vem, né, reativar esses mecanismos permanentes de diálogo com o presidente da Câmara, do Senado, com os líderes, com os líderes da base. O ministro Padilha tem feito isso de forma muito dedicada, nosso líder da Câmara, o Zé Guimarães, o Wagner, o Randolph. Então, eu acho que, como diz o presidente Lula, para quem imaginou que seria uma semana de grandes derrotas para o governo, nós chegamos na sexta-feira numa situação bastante confortável. Isso, como disse a Camila, foi com emoção e com susto, com apreensão, né? E muitos líderes lá na Câmara reclamando que Lula estava um pouco ausente dessa articulação. E nessa semana, pelo visto, o senhor entrou, né? Ligou para Arthur Lira, recebeu o Omar Nascimento, conversou com outros parlamentares. Está faltando mais Lula na política e menos Lula na área internacional? Eu acho que a gente consegue, né, chegar num ponto de equilíbrio para que o presidente possa dar conta dessas duas tarefas. Você sabe que a demanda internacional de agendas do presidente Lula é algo impressionante, né? Quer dizer, ontem mais um presidente, né, presidente da Finlândia. Nós vamos assumir a presença do G20 no final do ano. O Brasil tem a previsão de assumir o BRICS em 2025. Nós já temos a confirmação da COP25 para o Brasil para o ano que vem. Então não adianta a gente imaginar que essa agenda internacional não vai nos demandar, né? Vai. O presidente Lula é uma liderança importante, reconhecida internacionalmente, e essa agenda internacional tem que ser mantida. Não adianta, por outro lado, internacional, se aqui dentro não funciona, né? Cuidar da casa, como disseram, cuidar do lojinha. Preciso cuidar do lojinha. Por outro lado, o presidente, ele já a partir das últimas 2 semanas tem, né, feito um esforço para dedicar um tempo maior também, né, para as agendas locais. E ele vai fazer isso, né? O presidente gosta disso, ele gosta desse diálogo, ele gosta desse debate. Nós temos vários programas importantes que nós queremos lançar nesse próximo período. O presidente quer muito intensificar as viagens dentro do país.
né? Vocês sabem que ele gosta muito disso, esse contato direto com a população, esse acompanhamento lá na ponta das coisas que o governo está fazendo. Agora, terça-feira, o presidente vai à Bahia, quarta-feira vai a Pernambuco, vai no interior desses dois estados. No decorrer do mês de junho, nós temos várias outras agendas. E o presidente Lula tem, sim, né, juntamente com a nossa equipe, condição de, conjuminando aí essas duas tarefas, achando um ponto de equilíbrio para que as coisas possam melhorar. Você quer? Não é uma avaliação de que realmente, nesse caso, o Lula estava falhando? Não falhando assim, de que ele estava um pouco ausente, que esse foi um dos problemas apontados aí nessa dificuldade do governo, que acabou aprovando com facilidade, depois de muito sufoco, a MP que reorganiza os ministérios? Olha, Valdo, no primeiro momento, é natural que você prestigie, valorize, né, os teus interlocutores. Né? Quer dizer, não teria sentido, já desde o primeiro momento, o presidente Lula ser a pessoa que vai lá tratar, desde o início da negociação, o acompanhamento. Né? Nós temos o ministro da Casa Civil, nós temos o ministro Alexandre Padilha, nós temos os líderes da Câmara, do Senado, nós temos o líder do Congresso. É uma forma também de prestigiamento, de fortalecimento, de credenciamento dessas pessoas nesse diálogo do dia a dia do Congresso. Em momentos, é como se o presidente Lula fosse uma instância de recurso. Né? Quer dizer, no momento em que essa negociação ela chega em momentos que exigem uma outra decisão, um aconselhamento superior, o Lula é chamado. Agora dá para a gente imaginar que o presidente vai, né, ser ele, no dia a dia, a pessoa responsável por essa articulação. Então, eu acho que essa semana funcionou bem. Nos momentos necessários, o presidente foi chamado. A presença dele ajuda e fortalece o trabalho, né, dos nossos interlocutores, e o resultado está aí. Eu sempre digo, nós tínhamos um grande desafio, que era aprovar a PEC da transição. Fizemos com êxito antes da posse. Temos, né, o tema da reforma da MP, alcançamos esse objetivo. Temos o debate do marco fiscal, que é estratégico para o governo. E temos o tema da reforma tributária. Essas são as 4 grandes questões que organizam o projeto político do nosso governo no país. E todas elas, até agora, nós temos obtido um resultado bastante satisfatório. Ministro, eu estava falando, né, que o presidente vai fazer novas viagens e tal, ou seja, esse contato com a base, e a gente sabe que a questão de algumas viagens foi também um dos pontos de reclamação. Ontem, por exemplo, Lira se reuniu com Flávio Dino, ministro da Justiça, que anteriormente tinha viajado para Alagoas, e o que a gente sabe pelos parlamentares é que ele não comunicou, né, Valdo, para o presidente da Câmara, porque qual é a prática, só para a gente entender de que a gente está tratando? Politicamente ali tem uma diplomacia que é avisar, quando você vai na base parlamentar, você avisa a sua base daquele estado e também o presidente da Câmara, do Senado, enfim, e a gente está tratando de Alagoas, que é a base de Arthur Lira. E ao passo que ontem também teve uma operação da Polícia Federal que atingiu um dos aliados, um ex-assessor de Arthur Lira. Como foi essa conversa? E vocês também estão tratando sobre essa comunicação melhor, já que o senhor ministro dessa pasta, só para aproveitar também isso? Bom, com relação às agendas, você sabe que eu, né, sou parlamentar e estou hoje como ministro, né, e tenho uma trajetória dentro do parlamento. Essa questão sempre é muito presente, né? A relação dos parlamentares com o governo, ida dos ministros para os estados, anúncio de obras, anúncio de investimentos, e a gente tem que estar sempre acompanhando isso. Né? Então, a orientação do presidente Lula é, né, prestigiar as bancadas da Câmara, do Senado, governadores, prefeitos, lideranças locais, sempre que os ministros construírem alguma agenda em algum estado ou algum tema específico, devem ter esse olhar para a política e esse cuidado. Essa é a orientação do presidente Lula. Se eventualmente alguma coisa não acontece dessa maneira, a gente está sempre procurando corrigir. Né? Procura o ministro, procura a sua assessoria, tenta construir melhor a agenda. Né? Com relação ao episódio de ontem, o importante é que fique claro que é um tema que está no âmbito do Poder Judiciário, que a Polícia Federal, na realidade, ele é só o braço que executa a determinação do Poder Judiciário,
que efetivamente não existe qualquer possibilidade de controle, acompanhamento ou influência do Poder Executivo num assunto que não diz respeito, né, a essa esfera. Mas esse diálogo, né, que a gente tem com o presidente da Câmara e com o Senado, ele é permanente. O presidente Lula, os ministros, todos nós. E essa semana, todos vocês sabem, né, foi uma semana bastante movimentada, para usar um termo mais ameno, né? E a gente quer melhorar, né? Eu acho que esse ambiente, né, um ambiente mais saudável para a política, isso ajuda o país precisa voltar a crescer. Tivemos o resultado do PIB ontem, ficamos muito felizes. Tivemos os dados do CAGED batendo recordes na geração de emprego, né? Temos uma expectativa nesse próximo período de lançar o Plano Safra da agricultura familiar, a nova modelagem do Minha Casa Minha Vida. Temos o PAC, né? Já numa fase final de elaboração. Vamos lançar agora, nos próximos dias, o novo formato do Farmácia Popular, que é um dos programas mais lembrados, né? O presidente Lula costuma dizer que o nosso governo ele é que nem aqueles chuveiros elétricos antigos, né? Tu liga, tu sabe que vai sair água quente, mas tu tem que ficar um tempinho deixando sair água fria, né? De todos os programas que nós lançamos até agora, qual é o que já chegou lá na casa da pessoa? Foi o Bolsa Família, né? Quer dizer, o Mais Médicos vai chegar, mas ainda tem o prazo do edital, da seleção, o Minha Casa Minha Vida também, o Brasil Sorridente também, né? O que chegou também um pouco já foi a redução da fila das cirurgias eletivas, que é um programa muito importante do Ministério da Saúde. Nós ficamos com uma demanda reprimida enorme de exames, de cirurgias eletivas por conta da pandemia. Mas os programas vão chegar, né? Quer dizer, esse resultado que a gente quer, ele vai chegar lá na ponta. E a partir de agora, então, são os novos programas, né? A partir dessa nova etapa do governo, já que a gente considerou que o primeiro momento era devolver coisas que o Brasil já teve, né? Programas que foram importantes para a população num determinado momento, e a partir de agora é uma segunda fase do governo. Agora, ministro, o senhor está falando de temperatura, a temperatura no Senado deve aumentar, né, Eric? Pois é, a previsão para os próximos dias é de tempo quente no Senado, e aí vamos passar para o próximo tópico. A gente disse aqui que teríamos vários tópicos a abordar, e aí, ministro, eu já pergunto para o senhor sobre justamente a indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal, porque, ok, a escolha de Lula foi elogiada por muitos, inclusive pelos ministros do Supremo, mas também ela foi criticada por outras pessoas, por causa da atuação que Cristiano Zanin teve na defesa do presidente. Ok, Cristiano Zanin reúne algumas qualificações, mas o senhor acha que foi por essas qualificações ou que teria sido uma indicação política do presidente? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o doutor Cristiano Zanin, ele, nesses últimos anos, foi conhecido pelo Brasil e reconhecido como um grande profissional da área do direito, né? É uma pessoa que tem um enorme trânsito, extremamente respeitado nos tribunais superiores, no meio jurídico como um todo, reúne todas, né, as credenciais, as exigências constitucionais para ocupar um cargo de ministro da Suprema Corte, e eu, sinceramente, acho que ele será um grande ministro, e acho que será aprovado com uma enorme maioria do Senado, né? Nós temos muitos exemplos. Eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Nós temos o ministro Nelson Jobim, que é uma pessoa que veio do mundo da política, né? Era um advogado conhecido, respeitado, mas construiu uma trajetória importante no mundo da política, foi ministro da Justiça. Nós temos o próprio ministro Alexandre de Moraes, uma pessoa que tinha, né, claramente vínculos com o PSDB, com o ex-presidente Temer, o próprio Gilmar Mendes, né, muitos nomes, Célio Borja. Eu me lembro de muitos ministros das Cortes Superiores que construíram uma trajetória jurídica com relações na política e se tornaram grandes, né, magistrados. Eu tenho certeza que o doutor Zanin será um deles, né? É uma Mas pessoa e a crítica que está sendo feita ao fato de ele ser advogado pessoal do presidente Lula? Veja bem, Valdo,
eu acho curioso, né? E, claro que todas as opiniões são respeitadas, são legítimas. Esse discurso a oposição vai fazer, tem que fazer, né? Eu vi, por exemplo, uma fala do ex-juiz Sérgio Moro ontem, né? Ele disse, um amigo pessoal do presidente indicado para compor a Suprema Corte do país. O Moro era juiz da eleição, que o Lula não pôde participar. A participação dele foi decisiva para a vitória do Bolsonaro e logo após a eleição foi convidado para ser ministro da Justiça, com a expectativa de ir para o Supremo Tribunal Federal, e naquela oportunidade entendia que isso era algo normal, né? E muitos setores que hoje se assombram, né? Trataram com absoluta tranquilidade e naturalidade que o juiz da eleição virasse ministro da Justiça de alguém que ganhou a eleição num cenário totalmente conturbado, onde um dos candidatos, inclusive, foi impedido de participar. Então, a narrativa, né, essa palavra narrativa que está tão em voga, né, ela vai existir. Né? A oposição vai trazer o seu ponto de vista. O doutor Cristiano Zanin vai poder, nesse próximo período, ser sabatinado no Senado. Com certeza, a imprensa vai conversar muito com o doutor Cristiano para conhecer também outras opiniões que ele tem, não só sobre a política. O ministro da Suprema Corte é alguém que é um guardião da Constituição, portanto, a gente precisa conhecer as opiniões dele sobre os mais diferentes temas, mas eu estou muito confiante e com a certeza que o doutor Cristiano vai ser um grande magistrado, um grande juiz da Suprema Corte do nosso país. Agora, nesse sentido, eu entendi o que o senhor citou do Sérgio Moro, que de fato tem essa questão da parcialidade posta no currículo dele na história. Eu entendo, né, que realmente o senhor critique que parta dele essa situação. Mas há outros parlamentares que dizem que o presidente Lula usou o mesmo critério do presidente Bolsonaro, que foi a proximidade, a lealdade, não critérios que o próprio Lula usou anteriormente, de uma aptidão jurídica e não de um nome que representasse somente uma lealdade. E a gente não está tratando, claro, da aptidão jurídica, né? Porque ele tem essa aptidão. Gente, eu acho que a proximidade política, vamos chamar assim, o fato de ter sido advogado do presidente Lula não pode ser algo impeditivo para que um profissional com as qualidades, né, com a trajetória, com o espírito público, com a formação jurídica e intelectual do doutor Cristiano, pudesse ser indicado. Né? Eu repito a vocês, nomes como Nelson Jobim, como Gilmar Mendes, como Alexandre Moraes, né? Ou mesmo o ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello, né? Todos são ministros. Nenhum ministro chega até a Suprema Corte sem estabelecer algum nível de relação, né? Para além do Poder Judiciário. Mas o Lula mudou o próprio critério nesse caso, né? Eu acho que ele não mudou. O presidente, na realidade, indicou ministros com diferentes perfis, em diferentes circunstâncias. E, na opinião do presidente Lula, nesse momento, e essa é uma prerrogativa do presidente da República, né? O doutor Cristiano é aquele que reúne os melhores atributos, as melhores qualidades e tem um perfil que, no entender do presidente da República, é o perfil que o Brasil precisa para ocupar essa cadeira de substituição ao ministro Ricardo Lewandowski. Beth. Ministro, eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre a sua pasta, né? Já que o senhor é o chefe das comunicações, e falando de comunicação externa, né, do governo para os eleitores, para a população em geral, falando especificamente de redes sociais, né, ajudaram bastante nas últimas eleições, influenciaram bastante. Agora, um personagem que foi muito importante para a campanha, inclusive, né, o deputado federal André Janones, criticou há alguns dias publicamente a forma com que o governo se comunica nas redes sociais. Eu queria saber, como o senhor, sendo chefe da comunicação, como é que o senhor vê essa questão, como que o senhor pretende explorar mais esse assunto, até porque a gente está aí às vésperas de... a CPI do MST, às vésperas de pegar mais fogo ainda do que já está pegando, e a gente sabe que a rede social é um canal muito usado, né? Olha, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa que recebo de forma muito tranquila, né, críticas, sugestões. E desde o início do ano, sempre que alguém faz uma crítica, traz uma sugestão, a primeira coisa que eu faço é ligar para a pessoa. Liguei para professores,
universitários, cientistas políticos, parlamentares, todos que vocês imaginarem, que num determinado momento manifestaram algum tipo de opinião, a primeira coisa que eu fiz foi, meu amigo, vem aqui nos ajudar, né? Assim como que eu vi as tuas colaborações, as tuas opiniões, as suas contribuições, e não vou mudar essa forma de pensamento. Então, o deputado foi uma pessoa muito importante na campanha, né? Tem uma rede muito combativa, e às vezes eu olho para a rede dele e eu até lembro como é que era a minha rede quando eu era parlamentar, né? Na época da Lava Jato, muitas pessoas naquela época, inclusive, né, ficavam até preocupadas que a gente tinha uma rede muito combativa, de denúncia, de enfrentamento, né? Agora, hoje nós somos governo, né? Na campanha eleitoral, você comunica com aquelas pessoas que você quer o voto. Você faz uma comunicação segmentada, né? O governo e o presidente Lula acredita nisso, e o Brasil precisa recuperar, do ponto de vista institucional, aquela velha ideia que, passada a eleição, quem ganha a eleição tem que governar para todos. O prefeito é de todos, o governador é de todos, e o Lula é o presidente de todos, os brasileiros e brasileiras. Para isso, nós não podemos ter uma comunicação que seja uma comunicação que alimente esse ambiente, né? E foi um ambiente que, de certa forma, fez com que o Brasil passasse a conviver, né, com a intolerância, com o ódio, com a violência. Quantas famílias nós temos no Brasil que hoje em dia não conseguem mais passar o Natal junto, passar uma Páscoa junto, um Dia das Mães? Nós fomos dilacerando as relações. E a comunicação institucional, a comunicação governamental, ela precisa pensar, né, num capítulo novo. Quer dizer, nós queremos ser um governo de união e reconstrução, então não esperem da SECOM uma política de lacração, né? Uma política de likes. Não é essa a função da SECOM. E muitas vezes as pessoas confundem o trabalho de uma rede de um parlamentar, de um partido político, ou mesmo da imprensa, né? Quer dizer, vocês não fazem comparações. As pessoas muitas vezes não compreendem. A SECOM ela tem, inclusive, um conjunto de limitações. Na primeira semana do trabalho, nós usamos nos releases governo Lula. Nós fomos imediatamente notificados pelo Tribunal de Contas. É vedado a utilização dessa expressão. Tem que ser, né? Governo do Brasil. Governo federal, governo do Brasil. Quando o presidente Lula foi para o litoral norte, no início do nosso governo, teve um meme que ele tomou conta da internet. Era o Lula lá no litoral norte e o Bolsonaro andando em jet ski em Santa Catarina. E as pessoas diziam, mas por que a SECOM não faz coisas assim? São muito mais fáceis de serem compreendidas. Por que vocês não produzem material comparando os gastos do cartão corporativo do Lula com o Bolsonaro? Então, parte da nossa base talvez tenha imaginado que nós seríamos uma espécie de gabinete do ódio ao contrário, né? Para alimentar esse ambiente que dá muito mais engajamento, que provoca muito mais polêmica. Mas não é esse o papel da SECOM. O papel da SECOM é prestação de serviço, é informação, é comunicação institucional. E é isso que o presidente Lula espera de nós, né? E é nesse sentido que eu vou conduzir o nosso trabalho. Então, respeito muito, acho que são contribuições importantes. Talvez, se eu voltar a ser parlamentar um dia, a minha rede volte a ser uma rede mais de combate, mais de enfrentamento, mais de polêmica. Mas, enquanto ministro do governo do presidente Lula, o meu papel hoje é outro, e o papel do governo será, com certeza, na direção de virar essa página, né? Não cindir ainda mais, não incentivar, né, a discórdia e a polarização, mas sim um governo de união, um governo de reconstrução, de diálogo, inclusive com aqueles que pensam diferente de nós. Ministro, nessa crise política que a gente viu agora, esteve centrada basicamente ali nos partidos do Centrão, principalmente progressista e republicanos. O senhor é um homem do Parlamento, do Congresso Nacional. O senhor acha que está na hora do presidente Lula atrair essas duas legendas para sua base aliada, que, inclusive, a gente estava vendo, votou mais com o governo que a União Brasil? Valdo, eu acho que quem governa
deve ter uma disposição permanente para o diálogo e para ampliação da consolidação da sua base de apoio, né? Se existem outros setores do Congresso Nacional, né? Porque vamos voltar lá na eleição. Se nós pegarmos a base que apoiou o presidente Lula, né? No primeiro turno, nós temos lá 2 frentes que somadas dão em torno de 136 votos. Depois tivemos algumas ampliações no segundo turno e alguns setores que, inclusive, compõem o governo conosco, que não apoiaram o Lula no segundo turno. Nós temos um modelo no Brasil de construção de bases parlamentares que ele é um modelo totalmente híbrido, né? Em relação a outros modelos. Eu sempre digo que, de certa maneira, a Constituição caminhou no desenho de um parlamentarismo e depois o presidencialismo trouxe o Brasil, né, no plebiscito para outro caminho, e nós criamos essa dicotomia de que o presidente que vence a eleição muitas vezes não tem maioria e, em alguns casos, como agora, elegeu uma base, né, que ficou bastante distante de uma maioria para aprovar uma emenda da Constituição. E a comunicação do governo, inclusive, precisa considerar isso, que nós somos um governo plural, uma base plural, que muitas vezes convive com contradições pelas diferentes trajetórias e formas de fazer uma leitura a respeito de um ou outro ponto. Mas convida ou não convida o PP e o republicano? Não é uma questão de convidar, Val. É estabelecer um diálogo, saber se esses partidos querem, de fato, né, ter uma participação mais próxima, integrada com os projetos que nós temos pela frente, e na medida que nós enxergarmos essa identidade e que isso for possível, evidentemente que é algo que interessa ao governo. Isso traz estabilidade, a estabilidade política ajuda na estabilidade econômica, isso tem um efeito, né, macro, isso ajuda a controlar a instabilidade do mercado, isso ajuda o combate à inflação, isso ajuda a reduzir juros, faz com que o país volte a crescer. Então, a estabilidade política sempre ajuda, né? E se nós tivermos condições de ampliar essa base de sustentação do Congresso, evidentemente que isso interessa ao país. Ministro, muito obrigada aqui por todas as explicações. Foi uma semana quentíssima, né, Valdo? Passamos por todos os assuntos e desejo, então, uma boa sexta, bom trabalho. Eu que agradeço a vocês. A SECOM está inteiramente à disposição, né? Estamos fazendo um esforço grande para melhorar esse ambiente de relação também com os jornalistas. Né? SECOM. E o caso da Délis Ortiz, hein? Como é que o senhor viu isso? Eu acho que é um fato profundamente lamentável. Eu, inclusive, fui atrás desde o primeiro momento. Eu liguei para a Délis, eu liguei para o Roxo, eu liguei para os outros profissionais. A SECOM se manifestou. Eu até estou com vontade de ir lá no comitê da imprensa hoje para dar uma conversada com os jornalistas. Eu conversei com o general Amaro. Ele me disse que parte daqueles jovens que estavam lá trabalhando eram jovens que são do batalhão do Exército, que o Itamaraty pediu que fossem trabalhar no apoio. E eu percebi que não houve, talvez, inclusive, um treinamento, uma preparação. Estou pensando até em criar algum ambiente onde a gente junte o nosso pessoal da área da segurança e leve alguns jornalistas para conversar com o nosso pessoal, para mostrar não só o respeito, o apreço que nós temos pela imprensa, mas as pessoas enxergarem os jornalistas como alguém que está ali para cumprir um papel fundamental para a democracia, e esse convívio, né, faça com que uma relação de respeito se amplie. Então, o papel da SECOM é esse, né, de repudiar. Nós estamos aí nos aproximando, né, do Dia da Liberdade de Expressão, e que esse episódio sirva como um marco daquilo que não pode voltar a acontecer. Com certeza, ministro, e só reforçando todo o nosso apoio, solidariedade e respeito à nossa colega Délis Ortiz, repórter especial do Jornal Nacional, que tomou um soco no peito durante uma cobertura jornalística e por um agente de segurança do GSI. Ministro, obrigada mais uma vez. Muito obrigado, pessoal.